de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Na verdade, sou Senhor, Salvador do mundo, Senhor da água viva, a fim de eu não ter mais sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana então disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde vai tirar água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu, como também os seus filhos e animais? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me sempre desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier,
vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O salmista nos convidou a todos: não fecheis o vosso coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, não deixeis o vosso coração tão cheio de coisas, que no final ele se torna incapaz de ouvir a Deus. Mas pelo contrário, tenhais hoje o coração aberto, porque hoje o Senhor quer falar contigo. Amados irmãos e irmãs presentes em nossa igreja matriz de São José Operário, e os irmãos e irmãs nossos que nos acompanham através das mídias sociais, este é o sentido da liturgia dominical. Hoje o Senhor nos fala. Viemos aqui não para escutar um discurso bonito, viemos aqui não para nos encontrarmos tão somente, viemos aqui não para desabafarmos, viemos aqui para abrir o nosso coração e deixar que Jesus nos fale. E o que Jesus nos fala hoje? Vamos analisar o Santo Evangelho. É no Santo Evangelho que o Senhor fala, vivo, presente no meio de nós, para cada um de nós. O Evangelho de hoje nos conta o encontro de Jesus com a samaritana. Em primeiro lugar, à época de Cristo, os judeus não se davam com os samaritanos. E nós ouvimos no próprio Evangelho o evangelista explicando que os judeus não se dão com os samaritanos. Os samaritanos, eles haviam deixado a mesma fé de Israel. Eles haviam se misturado com outros povos. E os judeus consideravam os samaritanos como traidores. Aquela era uma mulher e uma mulher samaritana. Naquele tempo, amados irmãos e irmãs, as mulheres eram consideradas criaturas de segunda categoria. Eram consideradas inferiores aos homens. Imagine uma mulher, e ainda mais samaritana, para a vista das pessoas daquele tempo. Aquela mulher não podia falar com um judeu, muito menos sozinha com um judeu. E Jesus quebrou todas estas convenções. Jesus fez espaço diante de todas essas realidades para chegar no coração daquela mulher. Amados irmãos, quantas vezes nós colocamos barreiras para que Deus fale conosco? Mas Jesus é superior. Ele pode quebrar e Ele quebra toda barreira que nos impede de termos um diálogo com Ele. E o que resulta daquele diálogo? Aquela mulher estava cansada de buscar água. Mas, amados irmãos, nós podemos, aliás, deveríamos fazer uma leitura espiritual. Não é que aquela mulher estivesse cansada tão somente de todos os dias ir buscar água no poço. Ela estava cansada de sua vida sem Deus. Ela estava cansada de sua vida sem alegria.
O seu verdadeiro cansaço não era caminhar um pouco e levar um jarro pesado em sua cabeça. O seu verdadeiro cansaço estava porque o seu coração estava vazio. Ela enchia os cântaros de água e, na verdade, o seu coração estava vazio. Amados irmãos, essa mulher é símbolo de nós todos, de cada um de nós. Também nós chegamos a esta quaresma cansados. Também nós viemos buscar mais uma vez água e logo nos damos conta que a água não dura muito, que a água logo acaba. Talvez porque estejamos enchendo os nossos cântaros de tantas realidades. E quando Jesus derrama a sua água, ela não pode preencher aquele cântaro, porque tem tantas coisas que o torna pequeno. Em outras palavras, amados irmãos, cada um de nós busca a felicidade, mas nem sempre buscamos a Jesus. E quando buscamos a felicidade e não a Jesus, voltamos de mãos vazias, porque somente Ele é capaz de nos dar água viva. E Jesus então propõe àquela mulher, como propõe a cada um de nós: se você soubesse com quem você está falando, se você conhecesse o dom de Deus, era você quem pediria água, e eu te daria uma água viva. Amados irmãos, se nós conhecêssemos o dom de Deus, se nos fosse dado compreender os mistérios de Deus, do seu amor, da sua bondade, como ouvimos na segunda leitura, prova de que Deus nos ama é que Ele deu o seu Filho quando ainda éramos pecadores. Talvez alguém se animasse a morrer por alguém muito bom, por um justo, mas Deus enviou o seu Filho para morrer por nós quando estávamos no pecado. Pois bem, amados irmãos, é exatamente esta a dinâmica. Se nós conhecêssemos a beleza do amor de Deus, nós pediríamos: dai-me desta água. Amados irmãos, quantas pessoas pensam que a fé é um peso? Quantas pessoas pensam que frequentar a igreja, que ter uma vida de oração, que ter uma vida espiritual, que se confessar, que fazer exame de consciência é um peso? Mas se elas conhecessem o dom de Deus, elas buscariam avidamente por estes momentos, porque são estes momentos que enchem os cântaros da nossa vida. Mas aquela mulher, ela um pouco relutante, ela pensando humanamente: como é que você me oferece água, nem um balde você tem? Quantas vezes a gente pensa que Deus é um ser humano e a gente começa a colocar limites a Deus. Quantas vezes Deus está nos oferecendo a água e a gente está olhando que Ele não tem um balde para nos dar água e nos esquecemos que Ele é Deus, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é capaz de realizar todas as coisas. Aquela mulher, mesmo relutante, ela se deixou tocar por Jesus. E ela diz: eu vejo que és um profeta. Ela vê que Jesus é diferente. Ela vê que Jesus não é um homem qualquer como os outros, mas que Ele traz algo. E ela aproveita então para perguntar: onde se deve adorar? Aqui, neste monte, na Samaria, ou em Jerusalém? E Jesus dá uma resposta, amados irmãos, que nós precisamos meditá-la, ruminá-la durante toda a semana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Se nós fôssemos analisar o Antigo Testamento, de modo especial os profetas, Isaías, Jeremias, nós logo nos daríamos conta de que uma das coisas que os profetas mais dizem é que o povo de Deus honra a Deus, mas só com os lábios. O coração está distante de Deus.
que o povo de Deus pratica sim atos religiosos, que eles vivem sim de acordo com a lei, mas é uma lei externa, que não vem do coração. Algo que mais maltrata a Deus é uma espiritualidade superficial. É quando a nossa religiosidade, quando a nossa fé não brota do profundo da nossa vida, mas pelo contrário, é tão somente algo exterior para cumprirmos preceitos. Nosso Deus diz no Antigo Testamento através dos profetas: eu não recrimino vocês porque vocês não me oferecem sacrifícios e holocaustos. Pelo contrário, eles estão sempre diante de mim. Mas este povo me honra com os lábios e o seu coração está longe de Deus. Amados irmãos, neste domingo da Quaresma, cada um de nós, a começar por mim, precisamos fazer um exame de consciência e nos perguntarmos: a nossa adoração a Deus é em espírito e verdade, ou é tão somente algo superficial? A nossa oração a Deus é o Espírito Santo gritando no nosso coração: Abá, ó Pai? Ou é somente uma expressão humana que às vezes é para os outros verem, que às vezes é somente para cumprir este ou aquele outro preceito? Cada um deve se examinar nesta matéria, porque nós queremos ser adoradores em espírito e verdade. E quais são as características dos adoradores em espírito e verdade? A primeira característica do adorador em espírito e verdade é ser discreto. Quanto mais discreta for a nossa oração, quanto mais for eu e Deus, mais o estamos adorando em espírito e verdade. A segunda característica do adorador em espírito e verdade: quanto mais for pelo outro e menos por nós mesmos. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, a nossa oração é um contínuo eu quero, eu preciso, eu necessito. A verdadeira oração, a oração que brota do adorador em espírito e verdade, é sempre nós, é sempre pedindo por mim, mas pelos outros, adorar o Senhor pelos outros. Quando os anjos apareceram aos pastorinhos em Fátima, eles ensinaram aquela bonita oração: Senhor, eu vos amo, eu vos adoro, por aqueles que não vos amam, não vos adoram. A verdadeira adoração em espírito e verdade é feita em nome do outro, é feita pelo irmão, pela irmã. Não nos contentemos, amados irmãos, em rezarmos por nós mesmos. Sim, devemos rezar por nós mesmos, mas rezar pelos demais, pelos de perto e pelos de longe. Então Jesus explica à samaritana: a verdadeira adoração se dá em espírito e verdade. E aquela mulher diz: mais um passo ela caminha. Ela primeiro viu que Jesus era um profeta, e agora ela é inquieta por essas palavras e diz: quando o Messias vier, quando o prometido de Deus vier, quando o Salvador vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. E é então que Jesus, como não tinha feito nos evangelhos, Jesus agora diz quem ele é: sou eu que estou falando contigo. Amados irmãos, nós precisamos compreender bem essa verdade. Jesus não se revelou ao sumo sacerdote, Jesus não se revelou a Pilatos, Jesus não se revelou aos mais santos do povo, Jesus não se revelou nem aos apóstolos. Jesus perguntava aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Mas a esta mulher samaritana, pecadora, Jesus diz quem ele é. E por que essa mulher era especial? O que essa mulher tinha que os outros não tinham?
ela tinha o coração sedento de Deus. A verdadeira água que aquela mulher buscava era a água que Jesus oferecia. Mais tarde, daqui a pouco, no prefácio, nós vamos rezar assim: aquela mulher foi buscar água e Jesus lhe deu a fé. Porque no fundo, ela buscava a fé. Amados irmãos, às vezes nós queremos que Jesus se revele para nós, mas nós estamos com o coração fechado. Vamos ser um pouco mais concretos. Às vezes nós queremos ser tocados por Cristo na missa. Todos nós, quando a gente vem para a igreja, a gente quer que Jesus nos toque, mas nem sempre a gente se prepara para isso. Nem sempre a gente aproveita o tempo antes da missa para que seja aquela conversação à beira do poço de Jacó. E pelo contrário, a gente fica conversando entre nós mesmos. Então seremos tocados por nós mesmos, porque não conversamos com o Senhor. Ou ainda, às vezes estamos aqui, fazemos silêncio, fazemos esforço, e Deus sabe o esforço de cada um para participar da missa, mas a gente quer que Jesus nos fale o que nós queremos ouvir, e não o que Ele tem para nos dizer. A verdadeira abertura de coração é uma disponibilidade tal para Deus, que Ele nos fale até mesmo que não queremos ouvir. Essa mulher, o que no fundo ela queria ouvir, era Jesus dizer: não se preocupe, eu tiro água para você, você vai para casa, não se preocupe, você está certa, o lugar de adorar é nesse monte. Mas Jesus não disse nada disso. Jesus foi muito mais além. Quanto à água, Jesus ofereceu uma água viva, não a água material que logo acaba, mas a água da fé que vive, que estará para a vida eterna. E quanto ao lugar da adoração, Jesus disse: não é nem aqui nem em Jerusalém, é no teu coração, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E agora nós vamos aos últimos 2 pontos da homilia. E o que essa mulher faz? Encontrou Jesus, encontrou a água, não tem mais sede. O que essa mulher faz? Essa mulher vai anunciar aos outros. Amados irmãos, se nós quisermos um termômetro de nossa sinceridade na fé, se nós quisermos ver se de fato somos ou não somos cristãos, só existe um modo de saber. Não é quanta oração a gente faz, não é quantas missas a gente participa, não é quanto tempo de joelho a gente fica, é um pouco tudo isso, mas não é somente isso. Quer saber se Jesus tocou sua vida? Se Jesus é a verdadeira água do teu coração? Só tem um jeito de medir, é se nós nos tornamos missionários, é se nós evangelizamos, é se nós falamos do Senhor, é se nós atraímos para Cristo. Amados irmãos, esta mulher saiu e avisou a todos: eu encontrei alguém que falou tudo o que eu fiz, e eu acho que é o Messias. Amados irmãos, quando nós nos encontramos com as pessoas, será que as pessoas se dão conta de que nós somos de Jesus? Não porque usamos uma roupa diferente, não porque falamos diferente das outras pessoas, mas porque deixamos Cristo agir em nós. Aliás, essa frase que eu falei agora, ela é do século II, Justiniano. Justiniano era um advogado romano e ele escreveu uma defesa dos cristãos para o imperador. E ele disse ao imperador: os cristãos não se vestem diferente dos romanos, os cristãos não falam diferente, os cristãos não comem coisas diferentes. O verdadeiro distintivo do cristão é o amor. Nisso conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
aquela mulher foi capaz de anunciar Jesus, porque ela saiu impregnada do amor de Deus. E onde ela passava, as pessoas viam o amor de Deus. E a última consequência do Evangelho. E aquelas pessoas que conheceram Cristo por meio da mulher samaritana, depois eles chamam a mulher samaritana e dizem: venha cá, nós cremos por conta de tua palavra. Nós conhecemos Jesus porque você falou, mas agora já não é mais porque você falou de Jesus. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui está a síntese da vida cristã. Aqui está, amados irmãos, toda a existência do cristão. E a existência do cristão termina quando eu creio em Jesus, não mais porque o catequista me falou de Jesus, não mais porque meus pais me falaram de Jesus, não mais porque o padre fala de Jesus, mas porque agora eu o conheço. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós estamos, amados irmãos, buscando esta consciência. Nós estamos buscando esta verdade para a nossa vida. Eu creio em Ti, Senhor, não mais porque os meus professores de teologia falaram bem de Ti. Eu creio em Ti porque eu Te conheço. Porque cada comunhão, porque cada missa, porque cada evangelho, porque cada novo dia, porque cada sol que nasce, ou cada lua que ilumina as serras, tornando-as prateadas, é um encontro contigo, Senhor. Porque eu sei que és o Salvador do mundo. Por isso São Paulo, antes de morrer, disse: eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Amados irmãos, a Quaresma serve para isso, para a gente realizar esse percurso. E agora eu vou resumir tudo o que disse apenas em uma frase, ou pelo menos vou tentar, para que a gente leve para casa. Como se dá a dinâmica da vida cristã? Em primeiro lugar, uma busca. A mulher estava buscando alguma coisa. Nós não podemos nos contentar com uma vida sem buscar. Não nos contentemos com uma vida tranquila, sem buscar nos perguntarmos, nos interrogarmos. Como aquela mulher, precisamos sair e buscar água. Segundo lugar, um encontro. Um encontro que muda toda a existência. O Papa Bento XVI disse aos jovens na Jornada Mundial da Juventude em Colônia, ele disse: no início do cristianismo não está um livro, não está uma ideia. No início do cristianismo está o encontro com uma pessoa. Uma busca, um encontro. Depois, o diálogo com Jesus. O diálogo é a oração. Depois, ouvir de Jesus quem Ele é. Ou seja, deixar-se tocar por Jesus. Sou eu que estou falando contigo. Depois, sair para anunciar aos outros. E por último, compreender. Eu creio não mais porque me disseram. Eu creio porque eu mesmo ouvi e sei que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O Filho da Virgem Maria, que veio para nos salvar. Amém. E eu tinha dito que era só uma frase, ficou meio longa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos confiantes a Jesus os nossos pedidos e digamos juntos: Salvador do mundo, salvai-nos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que estes eleitos meditem em seu coração na palavra divina que lhes foi anunciada e a saboreiem sempre e cada vez mais, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que reconheçam em Cristo, Filho de Deus,